O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014 e hoje, 2021, nós temos 19 milhões de brasileiros passando fome nesse exato momento. Hoje, o vídeo do canal vai tratar sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado, muito sério e que precisa da nossa atenção e da nossa ação já: a fome. A alimentação adequada é um direito básico, porque está relacionada com um dos principais direitos que nós temos, o primeiro deles, o direito à vida. Sem alimentação, não há vida. Sem alimentos, sem comida, o nosso corpo humano não pode sobreviver. Então, garantir a alimentação é garantir a vida. E depois, garantir também a dignidade, garantir a sobrevivência e qualquer outro direito que nós venhamos ter. Só é possível ter educação, só é possível nos tornarmos cidadãos atuantes, plenos, se nós primeiro estivermos alimentados, estivermos seguros, estivermos com as nossas necessidades básicas garantidas. E por ser a alimentação um direito, o acesso a esses alimentos de qualidade devem ser garantidos pelo Estado, seja o Estado fornecendo condições para que as pessoas possam adquirir os seus alimentos, como as pessoas tendo trabalho ou outras formas de subsistência que possibilite que elas possam ter dinheiro para comprar os seus alimentos, ou seja, garantindo de outras formas, como por exemplo por meios de programas de transferência de renda. Quando o Estado não garante o direito básico à alimentação, nós temos momentos de crise humanitária, crise social, que são extremamente tristes e extremamente preocupantes, momentos como nós vivemos hoje no Brasil. A questão da alimentação, ela se relaciona com a questão da sustentabilidade. E isso fica muito evidente quando nós analisamos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Nós temos o primeiro objetivo, que é a erradicação da pobreza. Não é possível falarmos em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, em cuidar do meio ambiente, se nós não cuidarmos primeiro das pessoas. E o segundo objetivo de desenvolvimento sustentável proposto pela ONU se liga diretamente à questão da alimentação. Esse objetivo é, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Então, nós não estamos falando aqui apenas de fornecer alimentos às pessoas ou garantir que elas tenham acesso a esses alimentos, mas nós estamos falando também de uma alimentação de qualidade e que seja produzida de forma sustentável. Para que nós possamos analisar a questão da fome no Brasil hoje, eu vou trazer alguns dados de uma pesquisa que foi realizada em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020. Essa pesquisa, ela é o Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar. E antes que eu possa começar a falar sobre os resultados dessa pesquisa, eu vou explicar 3 termos que costumam ser muito usados quando estamos nos referindo à questão da alimentação, que são eles: segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Segurança alimentar é quando a pessoa, o indivíduo ou a sua família pode escolher aquilo que ele vai comer e ele tem a certeza que ele tem as suas próximas refeições garantidas. Então é quando as famílias podem escolher, dentro dos alimentos básicos que nós consumimos normalmente, aquilo que ela vai consumir naquele dia. O segundo termo que é muito usado é o termo da insegurança alimentar. Nós falamos em insegurança alimentar quando uma família começa a ter o seu cardápio restrito. Ela não pode consumir todos os alimentos básicos.
Fica muito evidente essa questão quando nós pensamos que em momentos de crise econômica, de desemprego ou de alta nos preços dos alimentos, as famílias geralmente começam a restringir alguns alimentos ficam de fora da mesa, como por exemplo a carne. A carne é um dos alimentos mais caros que nós temos e é um dos primeiros que começa a desaparecer em momentos de crise econômica. Primeiro, a carne de boi, que é aquela que custa mais. A família começa a substituir então a carne de boi pela carne de frango ou pela carne de porco. Depois, nem a carne de porco e a carne de frango conseguem ser compradas, então a proteína animal some do cardápio daquelas famílias, some da mesa dessas famílias. Depois, outros gêneros começam a desaparecer também, como, por exemplo, leite, ovos, alguns vegetais frescos que precisam ser comprados, certos tipos de frutas, e esse cardápio começa a ficar restrito, limitado àquilo que é mais barato e nem sempre ao que é nutritivo. Outra característica da insegurança alimentar é quando a família não tem mais certeza se ela vai poder se alimentar na próxima refeição ou nos próximos dias. É quando uma família que está desempregada e que não tem fonte de renda não sabe se na semana que vem terá dinheiro para ir no supermercado e abastecer a despensa que está ficando praticamente vazia. O outro termo que é muito usado para falar sobre a questão da alimentação e da fome é a insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave é o que conhecemos como fome. É quando a família já não tem mais a quantidade de calorias e nutrientes necessários para manter os seus membros todos os dias. É quando a família começa a pular refeições. Em vez de fazer as 3 refeições mínimas que costumamos fazer aqui no Brasil, café da manhã, almoço e jantar, a família começa a fazer 2 refeições ou apenas uma, simplesmente porque não há mais oferta de alimento disponível para que essas pessoas possam cozinhar e possam se alimentar. A fome é uma situação muito grave e ela traz consequências gigantescas, não só para as pessoas que passam fome, mas para toda a sociedade. A fome está ligada a várias outras questões sociais que são também extremamente graves. A fome agrava problemas sociais como a violência doméstica, o abuso de crianças, como o alcoolismo, a dependência química das drogas e a violência. Tem essa fonte de vida básica, garantia da vida humana, que é o alimento, as pessoas não têm a menor possibilidade de ter equilíbrio em nenhuma das outras áreas de suas vidas. Por isso que a fome é uma questão tão complexa e uma questão urgente, porque quem tem fome tem pressa. Não é possível esperar que o Estado ou que outras entidades possam socorrer essas pessoas que passam fome por um período muito extenso de vida, porque a falta do alimento vai comprometer a saúde dessas pessoas e comprometer várias outras instâncias de suas vidas. Em casos graves, vai favorecer que essas pessoas adoeçam com mais facilidade e até cheguem a óbito. O Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar trouxe dados alarmantes para a situação brasileira. Eu comecei o vídeo falando que o Brasil saiu no ano de 2014 do mapa da fome da ONU. Isso aconteceu porque nos anos anteriores houve uma série de mudanças institucionais, mudanças do governo, que fizeram com que mais de 50 milhões de brasileiros saíssem da linha da pobreza extrema. Quais foram essas medidas? Medidas de transferência de renda direta, como programas do Bolsa Família. Medidas de incentivo à agricultura familiar, como, por exemplo, a merenda escolar. Hoje, nas escolas, os alimentos que são servidos são comprados de produtores locais que estão ligados à agricultura familiar. Fortalecer a agricultura familiar é também garantir que esses produtores rurais possam ter o sustento que eles precisam para sobreviver.
Esses são dois exemplos de políticas públicas que existiram nos anos anteriores a 2014 e que fortaleceram o combate à fome e à pobreza extrema. Juntamente com isso, nós tivemos nesses anos também um grande crescimento econômico do Brasil, o que possibilitou que um maior número de brasileiros pudessem ter empregos formais e garantir o seu sustento todos os meses. Porém, a partir dos efeitos econômicos da crise em 2015, 2016, de mudanças de políticas governamentais e de outros fatores, a questão da fome voltou a fazer parte da nossa realidade. A pesquisa nos revela que hoje 116,8 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de insegurança alimentar. Isso corresponde a 55,2% da nossa população. É mais da metade da população brasileira que hoje não tem total segurança no quesito alimentação. São pessoas que precisam restringir aquilo que elas comem, porque o que elas ganham já não consegue mais comprar os itens básicos da alimentação, ou são pessoas que têm a insegurança de saber se as refeições futuras, próximas, dos próximos dias, das próximas semanas, do próximo mês estão garantidas. E dentro desse número, 116,8 milhões de pessoas, nós temos 19 milhões de pessoas que passam fome. 9% da população brasileira, nesse momento, passa fome. Essa situação é muito grave, principalmente quando nós comparamos com os dados de 2014. Em 2014, o número de brasileiros que passava fome era inferior a 4 milhões. Hoje, com os dados de 2020, nós vemos que esse número praticamente aumentou em 5 vezes. Nós podemos pensar que esse grande aumento é responsabilidade apenas da questão da pandemia, mas quando nós vemos que em 2018 já existiam 10,3 milhões de brasileiros passando fome, nós começamos a perceber que de 2014 a 2018 houve um aumento muito grande do número de pessoas que passavam fome no Brasil. Então esse aumento já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia. E com a pandemia, em 2 anos, esse número dobrou. Então, o aumento do número de pessoas que passa fome no Brasil se acelerou com a pandemia, mas ele já existia anteriormente. A pesquisa também nos revela que mesmo a fome é desigual. E essas desigualdades, elas acompanham as desigualdades da nossa sociedade. Quais são elas? Desigualdades de região, desigualdades de gênero, desigualdades de raça. 18% da população rural brasileira passa fome, enquanto 8,5% das pessoas que moram nas cidades, na área urbana, estão sofrendo com a mesma questão. Nós podemos perceber que o número de pessoas no campo que passam fome é superior. E nas regiões do país onde a gente ainda tem a falta de água, esse número cresce enormemente. E aí a fome e a produção de alimentos está intimamente relacionada com a questão climática e com a questão do acesso à água. É por isso que discutir sustentabilidade não pode estar separado de discutir alimentação, discutir erradicação da pobreza e de discutir a fome. Quando nós vamos olhar outros indicadores, nós percebemos que as desigualdades de gênero permanecem no quesito da insegurança alimentar grave. Nos lares chefiados por mulheres, 11,1% deles passam fome e 15,9% estão em situação de insegurança alimentar moderada. Quando nós comparamos com os números dos lares chefiados por homens, esses números caem para 7,7%. Podemos perceber uma diferença muito grande quando nós estamos analisando a insegurança alimentar moderada, o número dobra quando nós comparamos lares chefiados por mulheres e lares chefiados por homens. Isso acontece por uma série de motivos. As mulheres no Brasil ganham menos do que os homens. As mulheres têm mais dificuldades de encontrar emprego porque têm menos postos de trabalho disponíveis e elas ainda
geralmente precisam conciliar a questão da maternidade com o trabalho e uma série de outras inseguranças que são produzidas pela nossa sociedade que não tem igualdade de gênero. Um outro reflexo das desigualdades da nossa sociedade, que também está presente na questão da fome, é a raça. 10,7% da população parda e negra passa fome hoje, enquanto 7,5% da população branca. É um número bem superior. E quando nós analisamos a questão da região do país, isso fica ainda mais explícito, como o Brasil é um país ainda muito desigual. No norte, 18,1% das pessoas passam fome, estão em situação de insegurança alimentar grave, enquanto no Nordeste o número cai para 13,8%, mas é muito maior do que nas outras regiões, que é 7%. Esse número, então, praticamente dobra do Sudeste para o Nordeste e triplica do Sudeste para o Norte. E aí nós podemos perceber como a riqueza do Brasil está mal distribuída. Ela está concentrada em algumas regiões e outras têm uma prevalência maior, tanto da questão da pobreza quanto da questão da fome e da desigualdade social. Esses números trazem uma realidade que é bastante triste, mas é a realidade que temos agora em nosso país. Eles foram números colhidos em dezembro de 2020, quando ainda estava vigente um auxílio emergencial maior do que o auxílio que temos hoje. O valor que as famílias recebiam naquele momento era superior ao valor que as famílias recebem agora, e um número maior de famílias recebia o auxílio naquele momento. Por isso, é muito importante que todos nós agora comecemos a pensar como podemos atuar nessa questão. Porque é impossível que nós pensemos em modificar o nosso país, em transformar a nossa sociedade para uma sociedade melhor, se ainda tem pessoas que estão passando fome. Como eu disse, é a questão mais básica da nossa sobrevivência. Então, nós temos que começar a nos articular, a nos unir enquanto sociedade civil, para cobrar das autoridades que medidas de proteção à população e de segurança alimentar sejam introduzidas, como as medidas de transferência de renda. Nós precisamos começar a nos articular também em grupos e atuar juntos para tentar minimizar os efeitos dessa questão enquanto o governo não age. Por isso são tão importantes as ações de grupos de pessoas que se unem para tentar levar um pouco de conforto e de dignidade para essas famílias. Se você puder, então, apoie uma dessas causas. Apoie uma das campanhas, das tantas que estão acontecendo agora para o combate à fome. Apoie alguma ONG ou algum grupo que está atuando nessa causa e cobre das nossas autoridades respostas, porque não é possível aceitarmos essa situação. Nós precisamos proteger a vida, nós precisamos proteger as pessoas, porque somente assim, todos juntos, nós vamos conseguir construir uma sociedade que seja uma sociedade melhor, uma sociedade justa e uma sociedade em que todos possamos viver bem e tranquilos. Eu deixei na descrição desse vídeo vários links de campanhas de combate à fome que vocês podem conhecer e podem ajudar se vocês quiserem. Esse é o canal Crítica, História e Literatura. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, ative as notificações e interaja com a gente nos comentários.